Ninguém me convence que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, que eu sou inferior, Sim. nada disso. Isso foi muito importante para mim. O segundo, o B que eu aprendi foi vendas. Vendas. Então, por exemplo, a primeira coisa que vendas me ensinou, eu lembro quando eu vendi minha primeira coisa, foi um relógio. Foi antes de eu entrar no curso de inglês. E aí eu quis vender porque eu comecei a namorar. Falei, cara, não tô aqui sem moral pra caramba. Fui expulso da escola, vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai, que já não tinha dinheiro, pra ir no cinema. Você entendeu? Pô, preciso ganhar dinheiro. Você vê que uma mulher faz com um homem, né? Era com a Luciana? Com a Luciana? Cara, eu acho isso muito legal. Não, a Luciana foi minha primeira Eu namorada. acho isso muito legal. É muito legal. Então, cara, a primeira vez que eu pensei na vida que eu precisava ganhar dinheiro foi quando eu comecei a namorar a Luciana. Porque até antes disso, eu falei, não, eu preciso estudar. Sou eu e eu. Eu vou né? estudar e vou passar em qualquer coisa, mas eu precisava de dinheiro. E aí eu fui vender. Aí vendi um relógio, eu tinha um relógio de calculadora. É bem antigo esses relógios de calculadora, assim, sabe? Um monte de teclinha. Aí eu vendi esse relógio, eu peguei o dinheiro desse relógio, aí comprei mais 2 relógios, e aí vendi os 2 relógios. E aí comprei mais 3 relógios, aí vendi os 3 relógios. E aí comprei mais 5. E aí chegou uma altura que o cara que vendia o relógio falou, cara, já vi você vindo aqui várias vezes comprar relógio. Você está comprando para você ou você está vendendo? Eu falei, eu estou vendendo. Ele, então vamos fazer o seguinte, você vai comprar quantos hoje? 5, então tá bom. Toma os 5, eu vou te dar mais 3 em consignação. Depois você vem aqui e presta conta. O cara já estava confiando em mim, eu estava lá comprando, pagando, né? Interessante. E tu existe... Mas você ia vender o primeiro relógio só por um dinheirinho? Era só por um Esse dinheirinho. falou, peraí. Aí eu comecei. Não, mas olha que interessante, Isa. Aí eu devo ter vendido uns 150 relógios. Mentira. Tô falando sério. Mentira. Não, minha carreira... Eu nunca ia falar que Mas você... minha carreira internacional tinha começado. Eu cheguei a viajar pro Paraguai comprar relógio. Minha carreira internacional tava decolando já. Entendeu? Você já era um cara global aqui. Só que é o seguinte, Isa. Em nenhum momento essa venda pra mim, eu tava assim, eu estou empreendendo. Não pensava isso. Também não pensava, vou abrir uma rede de lojas de relógio. Também nunca parou para pensar, porque o meu padrão mental naquele momento era, vou fazer faculdade, depois vou fazer um concurso público e isso é o meu caminho. Então, para mim, aquela experiência empreendedora, que eu nem sabia que era empreendedora, era um bico. Porque o meu padrão mental não dava valor para aquilo e dava valor por fazer a faculdade e me formar e fazer um concurso. Minha escala de valores não enxergava que aquilo era uma oportunidade. Mas eu me lembro quando no primeiro mês que eu ganhei mais do que o meu pai e minha mãe juntos vendendo o relógio, eu pensei uma coisa que foi matéria-prima para muita coisa que eu faço hoje. Eu me lembro, eu tinha 18 anos, eu pensei um negócio. E eu comecei a questionar. Lembra que eu falei que eu sou questionador? Eu comecei a questionar. Eu pensei assim, cara, por que as pessoas trabalham para ganhar um salário? Eu questionei isso. Por quê? O salário mínimo era, não lembro na época, mas hoje é 1.000 e poucos reais. Então imagina o salário mínimo é tanto. Cara, eu ganho isso vendendo 3 relógios. Por que as pessoas não fazem isso? Por que as pessoas saem daqui da periferia, pegam um ônibus ali por 2 horas para chegar numa empresa e trabalhar 12 horas, 10 horas, sei lá quanto tempo ele trabalha naquela empresa por dia, para no final do mês ganhar um salário, se eu vendo 3 relógios e ganho esse salário. E já ganho esse valor que seria equivalente a esse salário. E eu estou vendendo muito mais do que 3 relógios no mês. E tinha 18 anos de idade. E não era difícil na minha cabeça, na minha visão, não era difícil fazer aquilo. Então eu comecei a questionar algumas coisas no sistema. Uma outra coisa do sistema que eu me lembro, que foi com 17 anos que eu questionei, era o embrião daquela minha frase, estabilidade não existe. Porque eu passei no concurso público, era funcionário público, tinha estabilidade para ficar 30 anos numa carreira e fui expulso. Então, peraí. Eita. Estabilidade não existe. Então, essas coisas foram... Eu acumulo... Esses são vários As que você está falando. São vários As e B, várias variáveis que eu Bs. vou... E aí, quando você começa a combinar essas variáveis, você começa a produzir um conhecimento que veio da sua conclusão. Sim. Do seu nexo. O nexo é tu pegar o A que tu tem com o B que você não tem e você cria o C. Então eu sou uma pessoa que questiono, como eu sou muito questionador, eu produzo
Mas você vai ligando os pontos. Eu vou ligando os pontos. Enquanto tá acontecendo. Porque a maioria das pessoas só liga quando passou. Mas eu ligo também depois que não, passa. Sim, mas eu digo, enquanto tá acontecendo, você fala, tá, beleza, mas isso com isso... Ah, entendi. E aí o que acontece? Minha primeira variável foi venda. Venda eu comecei a questionar. Aí quando eu fui trabalhar no curso de inglês, não era um tabu pra mim. Mas rapidão, posso fazer? Pode. Por que você parou de vender relógio? Então, eu parei de vender relógio porque aquilo, eu desvalorizava aquilo. Ele, inclusive, eu vendo, quer? Não, eu desvalorizava aquilo. Aquilo pra mim era um bico. Aquilo pra mim era quase algo desprezível. Você entendeu? Entendi. Você não queria nem... Dependendo da mentalidade das pessoas, elas acham que o cara vendedor de curso é desprezível. Sim. Ele acha que o cara empreendedor é desprezível. Ele acha que o bacana é ter um emprego público. Eu respeito visões diferentes de vida que as pessoas possam ter. Mas a sua é diferente. Mas eu afirmo e defendo, eu estou na internet há 14 anos, falando de empreendedorismo, quando essa palavra não era glamurosa ainda, eu defendo que não existe um único caminho. Quando a pessoa acha que o único caminho da vida é aquele que a sociedade apresentou para ela, que é fazer uma escola, uma faculdade, um emprego e se aposentar pelo INSS, quando ela acha que esse é o único caminho, ela vai ficar bitolada nesse caminho. E esse não é o único caminho. O cara pode ser artista plástico, ele pode ser jogador de futebol, ele pode ser blogueiro, ele pode ser youtuber, sabe? Ele pode ser sacerdote, ele pode ser... ele pode trabalhar em causas humanitárias. As pessoas... Não existe só aquele caminhozinho quadradinho. Aquele quadrado, eu não coube dentro desse quadrado. Eu detesto estar dentro de um quadrado. Eu não gostei de ficar dentro do quadrado da Marinha. Mostra o casaco pra ele. Vira aí, Jenny. Com a minha frase. Não aceito matar parte de mim para caber numa caixinha que não fui eu que construí. Tá aí, é isso. Essa é uma frase que eu descobri em um momento da minha vida. E você tá falando e eu tô... Para, continua. É isso. Não é? Então o que acontece? Em cima desse processo, Isa, quando eu comecei a vender, não foi tabu pra mim. Então eu fui lá, cara, tava ganhando $7.000 por mês, sem nenhum salário fixo. Eu nunca recebi, trabalhei 4 anos numa empresa, nunca quis ser registrado, nunca recebi um 13º, nunca recebi um vale-refeição. Eu não sei o que é isso. Na realidade, eu rejeitei isso. Eu não quis isso. E aí, quer ver outro questionamento que eu tive? Indo pra escola, 2h30 de ônibus. 2h30 de ônibus. Você está falando da minha infância, da minha adolescência. Então eu estou resgatando tudo, tá? Não, você faz o que você quiser. Pronto. Você fala o que você quiser. E aí era 2h30 de ônibus. A gente passava numa rua chamada Avenida Suburbana, lá no Rio de Janeiro. E essa rua tinha várias agências da Caixa Econômica Federal. Então todos os meses, a Caixa Econômica Federal é um banco do governo que paga as aposentadorias. Naquela época não tinha muito conta, o velhinho, coitado, para receber a aposentadoria dele, tinha que ir para a fila do banco. E aí, sempre assim, final do mês, eu não sei exatamente que data que era, em determinadas semanas tinha uma fila que dava a volta no quarteirão, só com os velhinhos. Sol de 40 graus no Rio de Janeiro, os velhinhos lá ali com um guarda-chuvinha ali para se proteger do sol, esperando para pegar a merrequinha deles, a aposentadoria do INSS. Que é pouco. E eu lembro de estar passando ali, já estava vendendo relógio nessa época, e olhava e falava, cara, nunca na minha vida eu quero depender da aposentadoria estatal. Nunca quero depender do INSS. Mas jamais quero terminar minha vida naquela fila ali. Isso era novo, né? Isso que é engraçado. Mas aquilo ali me chocava. Sim. Porque eu olhava, talvez muitas pessoas olhassem, virassem só paisagem. Eu questionava. E eu acho que essa parada de ser questionador, quando eu escuto e vejo a maioria dos grandes empreendedores, tem isso muito intrínseco dentro de si. O questionar, o perguntar, e se fosse diferente? E se fosse de outro jeito? E eu vejo também que... muito se fala sobre oportunidade, né? As oportunidades, e a sorte, as oportunidades. E você olha, se você tá bitolado no caminho, que nem você falou, de muita gente, é esse o caminho aqui, ó. Pode ter, sempre foi, vai ser. Pode ter a oportunidade da sua vida aqui. Você não vê. Você não vai capturar. Você não vê. Não tem como. E então não é, às vezes, tem muita falta de oportunidade em várias situações. Mas tem outras que ela tá ali, só que você não tá olhando pra lá.
Você lembra quando você ficou grávida? Lembro. Eu tinha 19 anos. E você lembra quando você ficou grávida, você andava na rua, você viu um monte de grávida? Ou escuto uma música de um artista. Eu, durante a infância e até hoje, eu acredito que eu tenho o poder de fazer pessoas famosas, cantores. Porque eu escuto a música do cantor e depois ele estoura. Aí eu falo, sou eu, o denominador comum de todos eles. Mas na verdade é isso, né? Você começa Teu cérebro a ver. se conecta com aquilo, não é? Eu estava sempre muito conectado em questionar as coisas. Então você vê, esse é um outro ponto. Então quando eu comecei a trabalhar, não é, eu não quis ter nenhum vínculo trabalhista, não quis ter nada, não quis. A louca da empresa aceitou, mas tudo bem, é problema deles, mas eu não quis. Porque hoje em dia você vai contra isso completamente. Você eu sou contra porque existe uma Existe regra. uma legislação. Se você corre riscos que você, um empreendedor, não deve correr. Sim. Cara, mas eu sempre acho que o pacote trabalhista do Brasil é ruim para o empregado, não é ruim para a empresa. É ruim para o empregado. Tá louco. Eu pensava, o quê? Que o meu dinheiro no fundo de garantia vai ficar lá rendendo abaixo da inflação? Tá louco. Que? 13º? Não, eu quero dinheiro agora. Não quero no final do mês. Porque o 13º ele nada mais é do que o empregado emprestando dinheiro pro patrão. Pensa o seguinte. Vai dar treta no teu podcast aqui agora. Pensa o seguinte. Eu sou maluca. Relaxa. Então pensa o seguinte. Quando um empresário, eu tenho milhares de funcionários, quando um empresário contrata um funcionário, ele tem no orçamento quanto ele gasta por ano com esse funcionário. Então, o empresário não pensa no funcionário assim, o salário dele é 5, é 10. Ele não pensa no 10. Ele pensa o seguinte, o salário dele é 10, mas com encargos ele custa 20, vezes 12, 240, mais o 13º, que é 10, 250, mais um terço de férias, 253. É essa conta que o empresário faz. Então, um cara que o salário é 10, na cabeça do empresário é 253 por ano. Agora, eu preferiria muito mais dar 253 para o empregado do que dar 10, que não é 10, que com desconto cai para 6,5. Com desconto cai para 6,5, porque tem o imposto de renda retido na fonte, mais o INSS, mais o PIS, COFINS, blá, 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 tudo que tem. Dá mais ou menos aí uns 30 e poucos % de desconto, vai receber uns 6,5, 6.700. Aí tu pensa assim, bom, agora esse é o líquido, né, Flávio? Mas peraí, tudo que você compra no mercado tem 50% de imposto embutido. Então esse 6.700 vale 3.250. Ou 3.375. Para ser exato. Vezes 2,70. Aquelas, né, que você desafiar. Imagina? Então, assim, esse cara tem um poder de compra de 3.375, só que ele custa para a empresa 20. Eu preferia dar esses 20 para o empregado, pô. E vai me custar a mesma coisa. A diferença é que essa grana vai para sustentar a máquina estatal. E por aí vai. Então, o que acontece? Eu acho que isso é ruim para o empregado. Eu não quis. Eu falei, não quero. Tá louco. Negativo. Deixa eu vender, ganho minha comissão, esse dinheiro é meu. Mas tem as garantias. Quero essas garantias não, meu filho. Quero essas porcaria não. Já vi que não tem garantia na vida. Que garantia? Já fui expulso. Quero garantia. Quero o seguinte, eu quero o meu dinheiro, eu quero ter a minha independência, eu quero construir a minha estrada. Não quero parar. Garantia pra quê? Garantia pra parar naquela fila lá da aposentadoria? Aquilo ali eu não quero pra minha vida, não. Tá louco? Tá doido? Sabe qual é o teto do INSS? Tem um teto. Não sei. R$ 7.786,02. O miserável põe até uns 2 centavos pra atrapalhar a vida nossa, né? Ou seja, tu pode ganhar o que for na tua vida, no máximo você vai se aposentar e ganhar R$ 7.786,02. E a maioria da população ganha 1.000 e pouco de aposentadoria. Isso é uma migalha. Eu não quero depender desse troço. Quero depender desse negócio. E eu era pobre. Porque algumas pessoas... mas você é rico. Não, peraí. Tô falando lá atrás. Então, eu acho que quando eu questionei todo esse sistema, todo esse quadrado, eu falei, isso aí eu não quero pra minha vida. E aí eu me rompi com esse negócio, aí fui fazer vendas me fortaleciam ainda mais. Cara, já pensou tu trabalhar mês inteiro pra ganhar 2.000, 3.000 reais? Não, negativo. Você vai ganhar o que você quiser, o que você produzir, o que você for capaz de realizar. Eu prefiro isso.